Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, hoje na sequência da nossa lição 5. Estudaremos o reinado de Acasias. O nosso texto bíblico está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17. Estudaremos o comentário com base nos tópicos: um reinado marcado pela idolatria, Elias desafia a adoração a Baal, a doença de Acasias e a sua morte. Vejamos o nosso comentário nesta oportunidade. Aqui nós temos, veja aí, uma genealogia: reino do norte e reino do sul. A lição trata de Acasias, está aqui ele. Esse Acasias do norte, Acasias de Israel. A lição que vai tratar hoje é sobre este homem chamado Acasias, que é filho do rei Acabe com Jezabel. Então, de acordo com a lição, o reinado de Acasias, lição de número 5, veja aqui, do outro lado, aparece também um outro Acasias. Veja aqui, Acasias de Judá. Presta atenção. Existe o Acasias do norte, que é a lição 5, e o Acasias do reino de Judá. Então, precisamos entender essa diferença entre os dois Acasias. Nós temos também dois Jorão. Esse Jorão aqui é o de Israel, e este outro é o de Judá. Então, o Jorão de Israel e o Jorão de Judá. Dependendo da tradução, você encontra Jeorão. E Acasias você encontra Ocosias, ok? Por causa do hebraico, que não houve as vogais e depois foram inseridas, aí tem esse problema da tradução de vogais. Aqui nós temos, no reino do norte, rei Acabe se casa com Jezabel. Tem 3 filhos, Acasias, Jorão e Atalia. Todos os 3 filhos de Acabe e Jezabel. Do lado do sul, nós temos lá, Jorão de Judá, que não é o filho de Acabe com Jezabel, porque esse é o de Israel. O Jorão de Judá, ele é filho de Josafá. Nós estamos falando de Judá, já para diferenciar os dois Jorão. Nós temos o de Israel e temos o de Judá. Esse aqui vem da aliança da casa de Davi, lá de Judá. Nós temos o rei Asa, pai de Josafá, esse pai de Jorão. Aqui nós temos o Jorão casando com uma filha de Acabe com Jezabel. Ele casa com Atalia. E aqui nós temos os filhos de Jorão de Judá com Atalia, filho de Acabe e Jezabel. Olha aqui, aparecendo um Acasias do lado sul. Não o Acasias da lição. Esse Acasias aqui é o de Judá. Esse aqui foi morto por Jeú. Esse aqui foi o que caiu. Ele caiu do palácio, lá de cima, da parte de cima. Quando ele caiu, adoeceu, que não pôde andar. Foi a UTI daqueles tempos que Deus estava exatamente trazendo inicialmente um juízo sobre a vida de Acasias do norte. Amém? Então, esse Acasias, que a lição não trata agora, é o de Judá, que nós podemos misturar aqui na nossa lição. Esse aqui foi morto por Jeú, certo? Ele se refugiou lá no Megido e também fugiu para Samaria. Ou seja, Jeú procurava matá-lo através dos seus soldados. E diz o texto que, segundo Crônica 22, verso 7, que ele escapou, esse Acasias do sul, certo? De Judá, ele escapou e Jeú matou, e Jeú o executou, no sentido de que ele foi morto pelos seus ferimentos. Porque tem 2 textos, irmãos, que tem que ser conciliado, na verdade. Porque nós temos 2 Reis, capítulo 9, versículo 21 ao 28, e Crônica 22 e verso 7. O primeiro fala sobre
que ele foi perseguido e ferido e se refugiou nas montanhas, nas fortalezas do Megido. O outro texto diz que ele foi detido em Samaria, entregue a Jeú e executado. Juntando os textos, nós temos aqui que ele escapou, certo? Os soldados quisam matá-lo, ele se feriu e ele foi morrer exatamente lá na frente com seus ferimentos. Agora, voltando aqui à nossa aula de hoje. De acordo com 2 Crônica, capítulo 20, versículo 35 a 37, Josafá, aquele lá, certo, do reino de Judá, ele se aliou com Acasias, de quem Jeová é Senhor. Então, presta atenção aí. Uma aliança do reino do sul com o reino do norte. Então, esse Josafá aqui, ele se aliou com esse Acasias aqui, Houve uma aliança na história. Primeira aliança foi com, Acabe. Segunda aliança foi com seu filho, o herdeiro, o sucessor do trono de Acabe, com Acasias. Com Acabe, Josafá foi para uma guerra na Síria, onde o rei Acabe acabou morrendo. E Josafá, exatamente, se aliou com Acasias do norte, ok? Através de fazer navios, grandes barcos. Nenhuma atividade das mãos de Josafá com aliança com Acasias, que é o da lição, prosperou. Lembra do Titanic? Não teve na história lá do filme que tem um iceberg e que destruiu o barco? Deus também destruiu os barcos antes de chegar a Tarsis, porque eles estavam querendo buscar o ouro que estava lá em Tarsis. Agora veja, o nome de Acasias, qual é o significado? Duvidoso, presta atenção aí. O nome de Acasias significa de quem Jeová é Senhor. De quem Jeová é Senhor. Acasias adoeceu, meus irmãos, e ele queria saber se ia viver ou morrer. Quem ele consultou? O demônio, Satanás. Porque o texto está lá, no Antigo Testamento, que ele consultou a Baal Zebubi, que é o mesmo Beuzebu dos templos dos fariseus, que ele acusaram a Jesus de expulsar demônio pelo poder do Beuzebu. Então, aquele Beuzebu lá dos fariseus é o mesmo que o Acasias pediu aos seus soldados para ir consultar. Foi aonde Deus levanta o profeta Elias, que intervém na história aqui, manda os soldados voltarem e dizer que Acasias vai morrer na cama, aonde ele deitou e nunca mais se erguerá. Então não havia necessidade de Josafá se aliar com o rei Acasias. Esta associação foi a sopa na mosca. Deus se irou com essa associação. Deus se levantou com seu juízo. E nesse tempo, o centro do comércio mundial estava em Tiro. Era todas as regiões que iam até Tiro para poder comprar exatamente o quê? Materiais para tipo de exportação. Então, a inveja do sucesso de Tiro por meio de seus produtos trazidos de Tarsis, região da futura Espanha, Tarsis, onde o ouro era trazido de várias terras da África e de outros lugares. Veja um texto aí, 2 Crônica 20, versículo 35 a 36. Acasias, rei de Israel, agia com toda a impiedade. O texto é clássico, mostrando que o rei foi mau. Acasias era ímpio. Aliou-se com Josafá. Então nós temos os erros na Bíblia do rei Josafá. Um dos erros foi ele deixar que os altos continuassem com sacrifício da idolatria. Outro erro foi se alinhar com Acabe. Outro com o filho. Então veja que a aliança
trouxe juízo sobre toda a casa de Acasias também. Veja que ele aliou-se com Josafá para a construção de navios, nos quais eles pudessem ir até a Tarsis em busca de ouro. Onde eu posso ver isto? 1 Reis, versículo 49 do capítulo 22. Quando Cristóvão Colombo e também Álvaro Cabral descobriram várias terras, ou seja, o Novo Mundo, eles se tornaram conhecidos como descobridores do Novo Mundo. Mas os navios de Tarsis já haviam explorado as suas terras. Agora, os produtos de Tarsis eram trazidos de outros lugares, e os grandes reis queriam enviar navios, a fim de quê? De negociar direto com um comerciante, fabricante primário. Isto significa uma venda atacadista, direto do fornecedor, lá da terra de então. Então, meus irmãos, veja, a profecia de Eliezer, o profeta que se levantou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, que é o da lição, o Senhor Jeová fez uma brecha em tuas obras. Como foi que o navio Titanic afundou? Não foi com a brecha? Não foi? Ele teve que afundar, meus irmãos. No filme lá aparece o quê? Um iceberg. Rasgou o casco, mostrando exatamente o quê? Que nos tempos de Josafá, Deus agiu para que os barcos não fossem até Tarsis. Então Deus fez uma brecha nas obras das suas mãos. Deus arrebentou, rompeu com os barcos, e os barcos não puderam ir a Tarsis. Então foi uma união entre Josafá e Acasias que fracassou. Amém? O iceberg de Deus destruiu os navios, rompendo os Titanics da época. Agora veja, Acasias adoeceu. Olha o juízo. Adoeceu de uma queda lá da galeria do palácio. Ele, sendo rei das 10 tribos, porque ele é do norte, reinou apenas 2 anos. A Bíblia diz que Acasias era mau, ímpio, andou nos caminhos lá do tempo de Jeroboão, quer dizer que os pecados de Jeroboão foi passando para os seus sucessores, para Acabe, para Jezabel, foi passando para os seus filhos. Era o caminho da idolatria, da rebelião contra Deus. 1 Reis, capítulo 22, versículo 53. Então veja os pecados seguidos de Jeroboão. Se nós aqui enumerarmos, veja aí o que é que a Bíblia diz. Primeiro, Acasias seguiu o modelo de culto do Egito. Então foram os mesmos pecados de Jeroboão. Onde Jeroboão, lá na época, foi exilado. Onde ele trouxe adoração ao bezerro. 3. Fazer com que o povo de Israel se desviasse de Jerusalém, impedindo que fosse a Jerusalém e estabelecesse sacerdotes da classe baixa do povo. Ou seja, eles expulsaram os sacerdotes de Deus e colocaram o sacerdote a seu bel prazer, sem nenhuma lei, sem nenhuma reverência, sem nenhum temor à palavra de Deus. Então eles expulsaram os levitas das tribos de Israel para ajudar, para que eles ficassem lá e não houvesse nenhuma comunicação entre o Judá, a parte do sul, com a parte do norte, Israel. Por esta razão também, Israel foi levado ao cativeiro. Com seus pecados, Deus agiu, certo? Levando as 10 tribos e nunca mais elas voltaram, regressaram para suas terras. Foi então que iniciou-se o quê? O processo de o rei Senaqueribe colocar nações lá dentro das terras de Samaria, a fim de povoar aquele lugar deserto. Foi ali que começou o povo chamado samaritano, o povo da mistura, onde os judeus se não comunicam com os samaritanos. 1 Reis, capítulo 22, versículo 54. Veja o texto.
o último versículo do livro dos reis, 1 Reis. Por que que Deus matou Acasias? Você sabe? Por que que Deus matou Acasias? Veja lá, o último versículo de 1 Reis. Último versículo. Veja lá, por que que Deus matou Acasias? A resposta está lá. Como é que diz lá? Presta atenção. E serviu a Baal e o adorou. Irmão, Deus não tolera esse serviço de idolatria, não. Deus, ele age com exatamente punição. E a punição é a mesma que veio para Adão. Desde Adão as pessoas pecam, mas os pecados contra o Espírito Santo não têm perdão. Nunca teve perdão. Então, Acasias pecou contra Deus, deliberadamente contra o Espírito Santo. Deus agiu punindo com morte. Não se levantará da cama e você vai morrer ali na cama mesmo, sem se levantar. Por quê? Ele serviu a Baal, adorou a Baal. Isto provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Termina o texto. Os atos de Acasias continuam escritos nos livros das crônicas. Sim, quando fala dos reis de Israel. Agora veja os erros graves de Josafá. Presta atenção. Como está na história de Acasias, veja lá, 1 Reis 22 e 44. Veja o primeiro erro. Não tirar os santuários dos lugares altos. O segundo, o povo ainda oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares altos. Terceiro, Josafá fez pacto com os reis de Israel, sendo ele do reino do sul de Judá. Viu? Com Acabe, a aliança foi guerrear contra os sírios, onde Acabe morreu. E com Acasias, foi as construções dos barcos. O juízo de Deus sobre Acasias, herdeiro do trono de Acabe, foi a morte por pecar contra Deus. Iniciando a aula, chegamos na aula 5, fizemos só uma introdução, e vamos estudar o reino de Acasias, que as traduções rezam em outras como Ocosias. Segundo o livro histórico dos reis, capítulo 1, o reino de Acasias, diz a Bíblia que ele caiu da janela, do aposento superior da sua casa, em Samaria, onde estava estabelecido o seu trono. Ficou enfermo. Sabia do caminho da cura, mas preferiu o orgulho e seguiu o caminho da apostasia. Ele seguiu com toda a sua família. Acasias resolveu ofender deliberadamente o Deus de Israel. Mas ele seguiu aos deuses, com D minúsculo, ele seguiu a Baal. Acasias procurou consultar o Deus, o Belzebu, citado pelos fariseus. Quando eles acusaram Jesus de estar possesso de Belzebu, então o príncipe das moscas, exatamente citado lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 2, quando diz, Acasias disse, quando estava enfermo na cama, mandou os soldados ir de consultai a Baal-Zebubi, o Deus de Ecrom. O Deus de Israel é único, é Jesus, não pode ser comparado a deuses estranhos, nem até mesmo a Belzebu, príncipe das moscas, um dos deuses dos filisteus, que é uma das regiões chamada de Ecrom. Por que será que Acasias caiu da janela? De acordo com a história que a gente está ensinando, uma das razões foi a associação que ele teve com Josafá e Deus se irou. Quando ele encomendava a fabricação de navios. Estava havendo uma brecha nas obras de Josafá. Deus mesmo falou. E nessa história, o castigo divino veio juntamente com a frustração.
Veja o texto de 2 Crônica, capítulo 20, versículo 35 a 37. Depois disso, que Josafá se aliou com Ocasias, ou Acasias, para construir navios que pudessem ir a Tarsis, Eliezer profetizou contra Josafá e disse: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor Jeová fez uma brecha em tuas obras. Então o que aconteceu? Os barcos se romperam e não puderam ir até Tarsis, com a grande ofensa de Acasias ao Deus de Israel, porque a idolatria é uma ofensa a Deus e ofensa ao nome do Senhor. Acasias, veja o significado, de quem Jeová é Senhor? Uma interrogação, uma dúvida. Revela que a sua situação não estava boa. Por isso que ele procurou o príncipe das moscas, Baal-Zebub, mostrando que o único Senhor não era seu Deus. Deus não tolera a idolatria. Deus lançou juízo sobre Acasias, mesmo lá na própria cama. Levou a cama e levou a morte. Isto foi o resultado da apostasia daquele rei. Era uma UTI naqueles dias que Acasias estava. Deus, que está sentado no alto e sublime trono, jamais vai permitir que alguém busque outro Deus, seja qualquer um ou em qualquer lugar. Deus não tem competidores. Então as atitudes de Deus mostram que Ele está no controle de todas as coisas e situações. Elias, o profeta, foi chamado para exatamente estar na direção das carruagens de Israel. Ele foi chamado para exatamente lançar a palavra profética nos reis ímpios, porque as carruagens de Israel estavam no controle das mãos do profeta de Deus. E também tinha como cooperadores, ao lado de Elias, os anjos de Deus. Deus sabe intervir nessa história, viu? Todos em Israel temiam Elias. Por quê? Porque Deus era com ele. Acasias estava na UTI divina. Versículo 4 e versículo 6. Não descerás da cama a qual subiste, certamente vai morrer. Então, a palavra profética foi até o final da sua existência. Para Acasias, que não buscou o Senhor Deus, a sentença de morte foi dada, porque em vez de buscar o Deus Santo de Israel, buscou o príncipe das moscas, Beelzebul. Não teve perdão. O pecado deliberadamente da apostasia, Jesus falou não haver perdão, nem agora, nem depois. Veja, o versículo 2, Acasias envia mensageiros para ir consultar Baal-Zebub. Deus envia o anjo e avisa que Elias vai ter que ir até os mensageiros de Acasias para dizer que não tem Deus em Israel? Por que está consultando Baal-Zebub? E estes homens voltam, e quando eles voltam, eles perguntam a respeito de quem é, como é este homem. As características peculiares do profeta Elias, um roupão de couro, um cinto no ombro. Ou seja, veja que a cabeleira, aquele homem lá do deserto, das montanhas, que hoje as pessoas usam paletó totalmente diferente, mas veja que naquela época era um sinal de que era o profeta Elias, que tinha Deus, que Deus revelava a ele. Então, Elias naquela época, com aquela grande cabeleira, com cinto de couro cingido nos ombros, Acasias pressentia e queria confirmar realmente se era ele. Conte aí como é este homem. A maneira que Elias se apresentava naquela época, não de paletó como hoje, mas diferente nos dias de Elias, um sinal
dos homens consagrados de Deus, como João Batista, também que se vestia de pelo de camelo. Acasias lembrou-se logo de Elias, pelos trajes. É Elias este homem que vocês se depararam. Então a sentença estava dada, o rei vai morrer e não tem como fugir. Mas qual era o propósito daquela companhia dos 50 homens enviado até Elias? Nós vamos estudar agora as companhias dos homens indo até Elias. E Elias mandando fogo do céu, abusando de poder. Deus não mandou matar aqueles homens, irmão. Ele dizia, se sou profeta de Deus, desça fogo do céu. Queimou a primeira turma. Depois queimou a segunda turma. O Deus mandou o anjo e disse, calma, não mate não, rapaz, tenha calma aí. Nós vamos estudar essa parte toda e muito mais, continuando a nossa aula no nosso Zap. Você que quer continuar esta aula assistindo no Zap, certo? Também é o nosso Pix. Você faz aí uma ajuda ao nosso canal e pede todos os links das aulas do trimestre. Desse trimestre eu vou enviar. 85 é o DDD 991 28 12 60. Também é o nosso Pix. Amém? Deus abençoe e Deus te guarde. Tem muita coisa para nós estudarmos que é bênção de Deus. Deus abençoe. Fica na paz. Amém.